Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aí, pessoal, um conteúdo de recap, né? O que que é o recap? É recapitular aquilo que de fato foi feito na sala ao vivo, né? Quais são os pilares aí para um recap de mercado? Recap nada mais é, seria um diário de trade, né? E isso é extremamente importante, por quê? Porque eu preciso considerar aquilo que de fato eu pré-visualizei, né? Ou seja, as regiões mapeadas, se de fato foram cravadas. Chegou nessa região, eu fiz a compra, a venda, aquilo que eu pré-defini, baseado nessas estruturas. Eu reagi àquela condição. Será que deu esse gatilho? Será que não deu o gatilho? Se não deu o gatilho, por que que de repente eu não visualizei uma outra forma de entrar? Ou se eu entrei, eu paguei o risco, né? Então, todos esses fatores são fatores aí que a gente tem que destacar após o fechamento de mercado, tá? Outra coisa que eu sempre comento é ponderar também aquilo que você não anteviu, né? E tentar, né? Ali trazer argumentos técnicos de fato do porquê que. Será que por que que você não anteviu? Será que foi um detalhe que passou despercebido? Enfim, tem que ser feito o quê? Essa recapitulação daquilo que foi planejado, daquilo que foi estruturado, como eu sempre faço todos os dias antes do pregão abrir, e quais foram as tomadas de decisão ao longo do dia, né? Inclusive, você vai ver no índice futuro que teve ali uma condição que ele cravou exatamente a expectativa, tá bom? Cravou exatamente a expectativa, a falha do topo duplo e o mercado depois despencando na queda, tá? Claro que ele depois, na sequência na tarde, mudou, enfim, aconteceu muita coisa, volatilidade, eu vou comentar sobre isso também. Então acompanhe até o fim aqui para você não perder nenhum detalhe. E eu já vou trazer aí previamente a expectativa que eu acredito para o pregão dessa quinta-feira. Se você assistiu o recap de ontem, eu trouxe as expectativas que eu tinha para o mercado nessa quarta-feira. E de fato, a região de venda e a falha do pivô nos 60 minutos pela manhã aconteceu, foi cravada. E o dólar futuro, de fato, a região de compra que a gente pré-definiu, pré-avaliou, ele não pré-definiu no sentido de que obrigatoriamente tinha que parar ali, mas era uma região de confluência, tá? Ah, mas depois à tarde, Vitor Oliveira estourou para baixo o mercado aqui. Que preocupação eu tenho com isso? Meus 30 pontos pela manhã eu lucrei. Inclusive o dólar a gente tem aí cada vez mais, como que eu posso dizer, lucrado de forma muito mais consistente, né? No seguinte sentido de pegar oportunidades ainda com uma expansão de pontos. Isso que é interessante, né? E até eu começo falando aqui para você sobre isso, né? Primeiro ponto que eu quero destacar. Antes disso, rapidamente, só lembrando, tem um grupo free, né? Uma comunidade free, aberto a todos que queiram aí que não são alunos, né? Então aqui no link da bio você consegue ter acesso a esse grupo. Agora, reta final do ano, não estou compartilhando mais conteúdos lá, mas logicamente aí eu vou trazer algumas aulas, alguns conteúdos exclusivos aí para quem chegar depois no grupo poder assistir, tá? Mas a ideia ano que vem aí é realmente ter uma constância maior nos conteúdos, inclusive os recaps, tá? Então a ideia é trabalhar com os recaps de uma forma exclusiva, ou para quem está nesse grupo VIP free, ou logicamente para quem está dentro do projeto e é aluno, tá bom? Então, aqui no link você consegue ter acesso, assim como as demais informações sobre a sala, sobre a mentoria, lista de espera para a mentoria aí ano que vem, tá? Então, aqui embaixo você consegue acessar, depois você acessa. Nesse meio tempo você pode já curtir esse vídeo, né? Marcar aqui, dar o like, colocar o gostei aqui, né? Compartilhar com um amigo também, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Pessoal, a gente tem performado muito bem no dólar e eu sempre fui um operador aí muito, 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 muito focado no índice. Eu não dava tanta atenção no dólar pelo seguinte sentido. É, o índice ele pagava muito, consistente mais, com mais amplitudes do que o dólar, tá? Só que o que que tem acontecido? O índice ele não tem entregue movimentações na mesma proporção e com o mesmo, digamos assim, a mesma pegada, o mesmo interesse que o dólar, tá? Eu vou explicar aqui para vocês. A venda do índice, caso eu retomasse lá em cima, nós teríamos de fato sim uma venda que poderíamos ter surfado aí pelo menos 1.200 pontos. Porém, em cerca de 2 horas mais ou menos essa movimentação. Enquanto no dólar, um trade ali chegou a pagar 30 pontos. Eu acredito que, eu vou até confirmar aqui no dólar, 40 minutos, se eu não me engano, né? Tá bom? Tem dias que demora um pouco mais, tá? Mas eu quero que você entenda a seguinte questão. Quando nós temos aqui, pessoal, quando nós temos aqui, por exemplo, vamos fazer uma métrica aqui rapidinho, tá? Daí eu vou para as oportunidades, tá? Mas a cada 20 pontos no dólar, ok? A cada 20 pontos no dólar, nós estamos falando em. Agora fugiu o cálculo aqui. 20 pontos no dólar.
Deixa eu abrir a calculadora aqui, né? Mais fácil, né? A cada 20 pontos. Ah, perdão. Já esclareceu aqui. É que o horário, né, pessoal? O horário que eu tô gravando isso aqui, né? O horário que eu tô gravando isso aqui, cadê? O que que é 9 horas? Eu acho que é 9 horas agora. Dia intenso hoje, pessoal. Fechei a sala, correria, muita coisa pra fazer, né? E, ó, só pra você ter ideia, 20 pontos no dólar são o quê? R$ 200, certo? R$ 200, um contrato dividido por 20 centavos, que é cada ponto no índice, né? Cada tick no índice, né? Nós estamos falando em 1.000 pontos no índice, tá? Então, o que que acontece na prática aqui? Se 20 pontos no dólar, vamos lá, 20 pontinhos no dólar, igual R$ 200 com um mini, no índice, no índice, equivale a 1.000 pontos. Agora eu te pergunto, o que que é mais fácil, perdão, mais fácil não, mais simples, surfar 20 pontos no dólar ou surfar 1.000 pontos no índice? Primeiro a gente tem que partir da seguinte questão. Nem todo movimento no índice tem dado 1.000 pontos. Por que que eu destaco essa importância de até surfar 1.000 pontos no índice ou 20 pontos no dólar? Porque o que que acontece, pessoal? É, principalmente quem opera pequeno, e a maior parte da galera que está nesse mercado opera com pouco contrato, certo? Então, por um grande tempo, um grande período, eu trabalhei muito em índice, e o índice ele entregava assim muito mais pontuação do que o dólar. Só que na faixa do dólar atualmente, o dólar, essa relação risco-retorno e amplitude do movimento, ele tem pago mais. É indiscutível isso, entendeu? É indiscutível essa questão. Não é por isso que eu vou deixar o índice de lado. Se a gente pegar uma série ali, por exemplo, 2021, 2022, até o primeiro trimestre de 2023, o mercado entregava constantemente, pessoal. Tinha semana que nós fazíamos ali 15 mil pontos no índice. O índice andava muito, muito mesmo. Tinha dia da gente pegar, por exemplo, um trade logo cedo pela manhã, 3.000 pontos, né? Já teve situação disso, 3.000 pontos. E aí, pô, próximo a fechar a sala, uma inflexão de mais 3.000 pontos até 2, 3 horas da tarde. Aconteceu isso. Mas era assim, mais ou menos, né? 1.000 pontos. A média por dia era 1.000 pontos. Não, era difícil a semana assim que a gente não performava, pelo menos na média, abaixo disso. Tinha dias que, por exemplo, acontecia o quê? Um dia deu 2.000 pontos, outro dia ali, pô, deu 800, por exemplo. Mas o índice entregava muita pontuação. E hoje nós temos aí realmente uma estrutura, né, uma dinâmica pela qual que ele não tem entregue tanto essa pontuação. Já o dólar nessa faixa de R$ 6 aí, ele tem entregue movimentações aí mais exponenciais. Isso é muito bom, tá bom? Então a gente vai ver daqui a pouco isso daí, né? Aproveito aqui para fazer uma pequena nota de esclarecimento e quero pedir desculpas aos meus alunos, porque eu falei que a expectativa da compra do dólar seria uma expectativa que poderia pagar de 50 a 80 pontos, tá? Então peço minhas sinceras desculpas porque ele pagou apenas 30 pontos. Eu vou mostrar para vocês como foi o racional dessa operação, tá? Não foi aquela que eu publiquei no Instagram, a segunda, aquela lá eu peguei à tarde, né? Motivado pelo fervo, né? Dentro dos grupos, né? E eu vou falar até sobre esse movimento aí que aconteceu na parte da tarde, tá, pessoal? Sem mais delongas, mas tá aí a minha visão. O que que eu falo para você aqui, só pra gente fechar essa parte? O que que eu falo para você que não tá acostumado a operar no dólar? Muita gente, pessoal, logicamente se machucou com o dólar, tá? Se machucou com o dólar. Mas eu não posso olhar só para o ônus do dólar por ele ser mais alavancado. Mas eu tenho que olhar para essas características que eu comentei, somar com outras que eu poderia ampliar também a explicação aqui, mas entender que ele, além de estar entregando um risco-retorno muito bom, né, a média de risco de retorno do dólar aí, se a gente for analisar só essa semana, a gente está falando, vamos falar das três operações positivas, né? Segunda-feira, 50 pontos. Eu não tô lembrando se deu um stop antes no dólar ou foi direto já no gain. Se eu não me engano, eu acho que deu um break-even, eu não lembro agora. É, E aí, terça-feira, ontem, 30 pontos. E aí, hoje. Ah, ontem eu lembrei. Menos 5 pontos. E depois mais 30. Tá? Segunda-feira só foi os mais 50, salvo engano. Hoje, o que que acontece? Eu acabei ampliando um pouco a gordura do meu stop. Mas eu falei duas vezes do pedágio. Então, o que que acontece? Ou tomou
uma de 5 pontos de stop, e mais uma de 6 pontos, eu coloquei uma gordura, eu fechei com 8,5 pontos, tá? Beleza? Mas eu vou comentar, por isso que eu coloquei 11 pontos lá nos stores, né? Porque foi de fato que eu tinha comentado sobre fazer o pedágio novamente, tá? Então fica por isso. Indiferente, tá? 2 pontos a mais, não vai mudar nada no final isso daí. E daí teve mais 30 depois. Eu acho que chegou até pagar um pouco mais, mas o realizável, 30 pontos de lucro, né? Então olha que interessante aqui, pessoal, né? Olha que interessante aqui. Aqui dá até para dividir, né? 5 e menos. Tá? Porque a média, às vezes pode ser um pouco mais baixo o stop, vai depender do dia, da dinâmica, do tipo de trade, tá? Mas olha que interessante, ó. A média tem sido essa, tá? O risco das oportunidades, a média aí de 3. Ah, inclusive esse trade aqui, ó, o risco dele foi 3 pontos, tá? Tá bom? Cheiro de churrasco. Alguém tá fazendo churrasco na vizinhança aí. Então, 3 pontos pra. Tanto que eu fiz até o Stories lá, né? Chegou a pagar 16 para um aí. Doideira. Risco, né? Não deu stop. Então, o que que acontece, pessoal? Absurdo. Absurdo, tá? Aí você pode pensar assim, Vitor, mas o risco do dólar em proporção ao índice, ele é mais caro. Convenhamos que, né, vamos calcular, né? Vamos calcular aqui. É, quatro, vamos pegar aqui, 5 pontos no dólar é igual a R$ 50, correto? 50 reais divididos por 20 centavos equivalem a 250 pontos. Fiz certo o cálculo? Fiz certo. 250 pontos. Então, assim, tem essa questão. Então, o ônus do dólar, ele é mais caro. Mas é, em contrapartida, nós temos uma condição aí de um retorno bem favorável. E os 20 pontos alcançáveis do dólar futuro, por exemplo, para uma operação positiva, em proporção ao tempo do índice, acaba sendo mais rápido. Tá? Então, é mais comum e mais simples de ser alcançado os 20 pontos num trade do que em proporção a gente ter aí 1.000 pontos no índice, tá? Então tem esses detalhes, né? O que que eu quero que você entenda? Não fique preso no índice. E você que já opera dólar, não coloque o dólar num pedestal, tipo, meu, ó, o dólar, só vou operar ele. Meu, continua operando o índice. O que que você pode fazer? Se você tem realmente performado muito bem no dólar, continue colocando mais contratos nele, ou mantenha, né? E quando for fazer o índice, não precisa se alavancar muito, mas não deixe de operar o índice. Como eu bem conheço, já estou tempo nesse mercado, eu sei que há flutuações entre os ativos. É questão de ciclo. Talvez, sei lá, semestre, daqui um mês, 2 meses, pode mudar um pouco. Essa série absurda que nós estamos fazendo aí começou principalmente em agosto, no dólar. Pra você ter ideia, foram 500 pontos no dólar futuro em agosto. De oportunidades compartilhadas e comentadas dentro da sala ao vivo. 500 pontos. Se eu não me engano, no mês seguinte acho que deu 380, se eu não me engano. Semana passada nós tivemos aí, se somar as operações de gain aí que nós tivemos no dólar, acho que foi 124 pontos, se eu não me engano, tá? E essa semana aí, facilmente aí, um detalhe até, pessoal, quando você for considerar, faz a pontuação, dá pra você fazer o quê? O saldo da pontuação. Claro que daí tem aquela questão, pô, fiz parcial, não fiz, às vezes eu nem fiz, carreguei o trade inteiro. Tem esses detalhes aí, mas são detalhes. Mas é importante você saber quanto que em média você tem que surfar num trade, independente se você tem feito parcial ou não. Aí é um detalhe adicional que você pode fazer no teu relatório, tá bom? Então, olhem com carinho pro dólar, mas vá com calma, vá operando, comece no simulador e você que já tá no dólar, não deixe de fazer o índice, porque eu não estou falando que vai acontecer. Talvez em dado momento o índice dá mais condições e realmente operações aí com mais pontuação, principalmente comparado ao risco-retorno que o dólar. Mas já a gente sabe como que é, isso acaba flutuando, né? Teve a fase que eu trabalhei mais o índice, agora eu estou numa fase que continuo operando o índice normalmente, mas realmente o dólar aí ele tem entregue oportunidades e o índice da assertividade do dólar acaba sendo, está sendo sempre melhor que o do índice, tá? Beleza, pessoal? Já foi meio que uma. Espero que vocês tenham gostado aí dessa introdução, dessa aula aí, da comparação dos dois ativos. Mas vamos de fato olhar para aquilo que aconteceu. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é comentar o que aconteceu. Aliás, o que nós fizemos, tá?
Então eu vou começar falando o que nós fizemos, vou seguir essa trilha. O que que nós fizemos na sala, tá? Nós fizemos o que na sala? Deixa eu só ver um detalhe aqui, tá? Ó, vamos lá. Nós fizemos uma compra aqui, tá? Então olha só, as compras foram por trap, tá? Primeiro eu vou falar o que nós fizemos, depois eu vou falar, isso aqui, ó, é uma região X, é uma região Y, tá? Então as compras foi aqui. Eu acabei não tomando esse segundo stop aqui porque eu trouxe um pouco mais a gordura, mas vou considerar de fato que foi feito. E daí teve o terceiro pedágio aqui, basicamente no fechamento, no onde que foi o stop anterior, tá? Beleza? Então foi mais ou menos isso. Teve até a opção de entrar também pelo trap nos 5 minutos, tá? Ele seria mais caro, mas logicamente pagaria, né? Tá bom? Então foi isso aqui. Da operação aqui até aonde chegou a pagar, ó, chegou a dar aí 34, 35 pontos. Eu não lembro exatamente o ponto aqui que eu peguei, tá? Se foi no 25 ou no 26. Mas aí bateu 35 pontos. E o que que aconteceu? Só um detalhe aqui para de repente você que tá olhando isso aqui, ó, você deve estar pensando assim, pô, Vitão, mas cara, eu acho que deu ruim porque ele voltou, tá? Só que antes de fechar a sala, o que que eu comentei? Falei, pessoal, cadencie o trade, você vai gerenciar a operação. E eu lembro que antes de fechar aqui a sala, eu falei, ó, rompendo novamente o candle 40, eu fechei meio-dia e 30, se não me engano, na sala. Eu falei, rompendo novamente o candle 40 aqui, ó, pelo 5 ele vai fazer um fundo mais alto confirmado. Aí você tira o stop do 37 e traz aqui. Acabou. Se voltar aqui e você quiser comprar de novo nessa região, não tem problema. Claro que eu vou ser bem sincero aqui. Não é porque eu tô falando que ele rompeu, pessoal, que eu não compraria, tá? Não é porque eu tô falando assim, ele rompeu, por isso que você tá falando que você não compraria nessa captura de liquidez. Não é isso, tá? Mas você tem que tomar muito cuidado quando o preço vem fazer isso aqui, ó, uma movimentação acelerada, tá? Acelerada, tá bom? Acelerada. Outro detalhe também é que esse rompimento de pivô aqui, ó, olha a divergência com o volume. Então ele rompe com um volume financeiro menor, ó. Divergência, tá? Outra coisa também é que não tem pivô para comprar aqui, tá? Pelo amor de Deus, quem comprou esse rompimento do pivô que stop aqui, tá errado, pessoal. A minha visão, tá? Perdão. Às vezes tem alguém que ensina pra você aí que tá certo. A minha visão é essa. Pra mim está errado. A minha metodologia está errada. Talvez alguém aplique isso aqui, talvez hoje, nesse momento, exclusivamente aqui, deu errado. Mas talvez essa pessoa tenha realmente um método, uma estrutura que de repente dê condição aqui pra mim. Tá? Acho que até errado, né? Errado da minha parte falar que é errado, né? Ok? É a mesma coisa que, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor, eu faço a compra aqui. E aí ele vai, escora, de repente tem uma média de 20 aqui, ele escora na média e vem para baixo. Aí alguém vai lá e grava um vídeo. Não, mas porque tá errado aqui, porque a pessoa que se aprendeu tem que rever o que ela tá fazendo. Me desculpe, me perdão, é muita prepotência achar que o mercado tem que respeitar tudo que uma pessoa Y ou Z fala, né? Então não é assim, o mercado é democrático, pessoal. Então tem muito educador bom, sim, né? Tem muito educador bom, sim, que faz um bom trabalho sem dúvida nenhuma, tá? E eu sou mais uma parte desse todo, tentando trazer aí, de fato, conhecimentos que façam diferença, né? Inclusive é uma coisa que às vezes eu brinco, né? Pô, olha aqui, operou contra a média, tá? São brincadeiras, tá? Mas o mercado é muito democrático, pessoal. Tá? Extremamente democrático, né? Tá? Mas é isso aí, ó. Então o mercado veio aqui, ó. Mercado caindo, a gente vai lá e compra. Por quê? Do contexto, já vou falar isso para vocês, tá? Agora, qual que é o ponto daqui, pessoal? Presta atenção. Movimentação acelerada em captura de liquidez, toma cuidado, tá? Toma cuidado. Por quê? Porque principalmente com esse volume aqui, ó, aumentando, não tem característica que vá parar para capturar liquidez, tá? Nesse caso, o que que você pode fazer? Você vem aqui e espera pelo intra 2 uma micro quebra de estrutura. Baixa o tempo por 2 minutos ou até por 1 minuto, busca uma micro quebra e aí volta para alta. Caso contrário, não pega o risco aqui, tá? Tem que tomar muito cuidado, tá bom? Tem um outro dia aí que aconteceu isso, eu falei a mesma coisa. Falei, pessoal, não é porque rompeu direto aqui que eu tô falando que, por exemplo, essa captura de liquidez aqui ou reteste na mínima não daria compra, tá bom? Mas pela própria movimentação do preço, ó. Pela própria movimentação do preço, tá bom? Inclusive, outro detalhe aqui que eu digo para vocês, tá? Como o preço testou essa mínima trocando polaridade, ok? O que que eu poderia fazer aqui, ó? A partir do momento que ele ativa um pivô, ó, presta atenção, ativou um pivô, quebra a estrutura, me tirou da compra, certo? Na proteção, a gente já tinha feito, eu falei, faz parcial, ou com 20, ou com 30 pontos aqui, tá? E aí, o que que eu poderia fazer?
Quando ele faz a quebra de estrutura, eu poderia marcar novamente aqui essa máxima. Se ele voltasse a subir aqui, eu poderia entrar vendido? Poderia, pessoal. Porque a partir do momento que ele desqualificou aqui essa, aliás, esse rompimento aqui, falhou o rompimento, ele quebrou a estrutura, trazendo expectativa para vir aqui para baixo. Aí seria uma escolha tua de pensar assim, meu, se eu vendo aqui e ele volta aqui, capturar liquidez retestando essa mínima e ele dá uma compra e essa compra ela vem pagar mais, talvez você estaria na ponta que pagaria menos, mas é uma questão de escolha. Não vejo problema se voltasse a capturar liquidez para venda, tá? Como de fato não aconteceu, ele passou reto, não muda nada, tá? Mas pode sim. Vitor, tá, mas e daí? Vamos supor, voltou a capturar liquidez aqui, eu vendi, vim até aqui embaixo. Eu zero o trade para entrar no gatilho? Eu não zeraria, tá, pessoal? Eu não zeraria, né? Eu não zeraria, tá? Mas aí veio aqui, ele fez uma micro quebra novamente, voltou a capturar liquidez, você entrou na compra? Beleza, bacana. Por quê? Porque você ia proteger a tua operação. A mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. Você não vai proteger no fundo mais alto pelo 5? A diferença é que aqui você protegeria pelo topo mais baixo, ó. Quando pivotou, você vem e traz seu stop aqui. Deu para entender mais ou menos sobre estrutura? Tô comentando bem rapidamente, tá? Agora, vamos lá. Não é que eu pulei, mas qual que era a minha expectativa para o início do pregão, pessoal? Eu tinha uma expectativa ainda que isso aqui fosse uma potencial onda 4, tá? Para ele lançar uma onda 5 retestando o topo histórico, tá? Eu acreditei nessa possibilidade, tá? Por isso que a compra aqui era bem interessante. Mas, enfim, não funcionou. Ponto importante que eu falei na sala ao vivo antes de tudo isso acontecer. Falei, pessoal, Elliott é argumento técnico. Elliott não é um santo grau. Ah, eu coloquei Elliott, obrigatoriamente ele vai fazer as ondas ali. Não, tá? Tem uma ala, digamos assim, uma perspectiva, digamos assim, uma faceta, melhor dizendo, de Elliott, que ela pode ser subjetiva. E ainda que não seja subjetiva, tudo aquilo que ainda parece objetivo tem chance de falhar, entendeu? Então, assim, você vai fazer uma retração de Fibo, pode falhar. Ah, eu vou operar a média móvel, tem a sua curva de falha. Todo tipo de argumento técnico que você aplica no mercado tem a sua curva de falha. Por isso que nós tratamos o mercado como probabilidade. E eu falei isso na sala. Pode ser que venha falhar. E ainda que falhe, eu falei isso no pré-mercado hoje. E ainda que venha falhar, eu não posso me esquecer o quê? Da faixa de preço. Continuarei operando a faixa de preço. Você está entendendo? Então, por mais que falhasse uma perspectiva ou que ele não entregasse a perspectiva de alta, eu faria o quê? Venderia aqui em cima, compraria na faixa verde. Foi os dois pontos que eu comentei aqui inicialmente antes do pregão abrir. Tanto que quando chega nessa região, eu fiz a compra, estopou, eu falei, pessoal, me desculpa, eu sei que para alguns aqui pode parecer que eu estou tentando caçar a região, mas é uma região de 61,8 com 7640. Se vocês assistiram o recap de ontem, vocês vão ver que era a região que eu já tinha definido. Quem estava na sala na terça-feira pela manhã, quando eu fiquei esperando ele testar um pouco mais, ele parou um pouco acima da retração, eu já queria ter saído comprado daqui. Isso já na terça-feira, dia 10. Então, região é região, você definiu a região, você mapeou. Tem argumento técnico, chegou ali, você vai ter que clicar, não tem o que fazer, tá? Então, essa era a minha perspectiva. E quanto à venda, pessoal, uma infelicidade ele não ter feito o trap da máxima, tá? Porque se ele faz o trap da máxima aqui, ó, perdão, ele até fez, tá? Ele até deu uma violinada aqui. Só que ele não deu aquele candle, né? E como eu tinha expectativa dele um pouco mais, quem sabe até o fechamento do gap aqui em cima, eu acabei esperando e nisso ele veio para baixo. Fiquei fora dessa operação. Quando ele volta aqui, eu falei, eu vou esperar o retrap da máxima. Não aconteceu, caiu novamente. E aí foi caindo, caindo, caindo. Aqui eu não fiz nada, falei na sala. Tinha gente falando, ah, comprar aí, Vitor. Eu falei, eu não vou comprar aqui. A região é essa. Quem tava na sala viu. Eu falei, pessoal, não vou. Eu falei bem assim, não vou negar que eu tô com vontade de adiantar a compra, porque vai que ele não busca lá embaixo a nossa faixa verde. Essa faixa aqui foi mapeada antes. Vai que ele não busca lá embaixo e já acelera aqui, ó. Só que daí eu falei assim, eu vou esperar fazer a micro quebra. Fez a micro quebra, se voltar a buscar liquidez, eu cato a compra e subo. Não aconteceu nada disso. Ele veio reto. Quando veio reto, eu comprei por risco. E aí você pode estar pensando assim, e eu falei isso na sala antecipadamente, tá? Falei bem assim na sala. Se ele não chega na região que eu acredito ser mais de liquidez, na minha análise, o que que eu vou esperar? Presta atenção nisso, tá?
Se ele não chega na região que eu acredito que é a melhor região para poder comprar, que era essa aqui, e ele quiser parar aqui no meio do caminho, eu vou esperar uma micro quebra. Então ele vai fazer a quebra, superar a topo anterior, vem buscar liquidez e eu entro na captura de liquidez, tá? E isso é uma regra que eu tenho comigo mesmo, tá? Agora, chegou na região, fez trap da mínima de um dia anterior ou da máxima, eu vou pegar por candle, sem quebra, entendeu? Vocês conseguiram entender isso? Se você não entendeu, você vai deixar um comentário aqui abaixo e vai falar assim: eu não entendi a diferença de risco versus quebra quando tomar cada uma dessas decisões. Que eu vou preparar um conteúdo especial para vocês, tá? Vou fazer diferente. Vou preparar um conteúdo para quem tiver dentro desse grupo free. Logicamente, para você que é aluno, você vai receber também dentro da plataforma esse conteúdo, tá? Então, eu quero saber de fato quem quer aprender. Você precisa estar dentro desse grupo. O link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas deixa comentado aqui no vídeo também para mim saber se tem bastante pessoa que está com dúvida, né? Às vezes tem uma, duas pessoas ali, eu vou lá, converso com essas pessoas, gravo um, um áudio, um vídeo rápido ali, mando separadamente para cada um, tá? Entendeu? Mas é isso aqui, ó. 61,8 da retração desse movimento menor e 7,640 dessa retração maior aqui. Confluência. Chegou aqui, tem que carcar. Não tem o que fazer, né? Beleza, pessoal? E daí foi isso, daí o mercado desempenhou, eu fechei a sala. E quando eu abri a tela, daí eu tava dirigindo, e daí até postei no Stories lá do Insta, né? Dei um sufoco pra segurar minha cachorrinha, né? Tive que levar a cachorrinha pra fazer uns exames. Ela tem um probleminha de. Ela solta muito pelo, ela tem um probleminha de alergia. E aí começa a sair umas feridinhas na pele dela, e daí, enfim, teve que resolver ou tentar resolver a situação dela aí, porque senão ela tem que ficar tomando um remédio muito forte, né? Não é do interesse de vocês isso, voltamos pro gráfico. Então eu acabei perdendo essa movimentação aqui, ó, tá? Aí, pessoal, pelo celular, eu fiz um tradezinho aqui, ó, tá? Eu fiz um tradezinho aqui, ó, tá? Fiz um tradezinho bem aqui. Eu achei que já era o 7640, eu não tava marcado pelo celular. Quando eu vi que ele veio forte aqui, ó, e falhou um pivô, eu tomei um risco aqui, ó. Eu não lembro se foi no 2 ou no 5 minutos. Eu acho que até foi no 2, ó, tá? Então essa foi a oportunidade fora da sala, ó. Eu tomei um risco aqui, ó. Foi por uma dessas falhas aqui, ó, tá? Porque pra mim, eu até tinha falado na sala, né? Se ele romper essa região, ele vem reto no 7640. Pra mim que ele tava no 7640, tá? Pra mim que ele tava no 7640, né? E aí eu me confundi, né? Porque o 7640 era no 6006. E na minha cabeça eu tava ali com 6016, ó. Tá? Então como ele tava nessa região aqui, 016, ó. Falei, caramba, tá no 7640, eu vou meter compra nele aqui, ó. Meti uma compra nele e aí deixei evoluir o preço aí, tá? Logicamente, parcialzinha, né? Tá? E aí eu confesso que depois eu levei um gelo, por quê, pessoal? Ele chegou a dar 20 pontos. Teve um aluno que mandou pra mim, Vitor, eu peguei uma falha lá embaixo, sem quebra de estrutura, que me deu 20 pontos também. Então certamente pegou nessa região, tá? E aí o que que acontece? Fiquei com parte dos lotes aqui. E graças a Deus que não teve nada de pular stop, tá, pessoal? Porque olha a pancada que ele deu para baixo, tá? Nesse momento aqui, o que que aconteceu? Eu tava no mercado. Eu acho que era no mercado mesmo. Tanto que eu tirei uma foto, depois eu mando até no grupo lá. Tirei uma foto numa garrafa, eu acho que era uma garrafa de uísque. Ela em forma de violino. Top, top, top demais. Top demais. É... Não sou muito fã de whisky, né? Não gosto. Não que não gosto, mas é. Enfim. E eu tava no mercado essa hora. Daí eu fiquei olhando o mercado, fiquei olhando, 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 olhando. E eis que daí peguei uma compra visando aqui, ó. é, Visando uma liquidez aqui nessa região, tá? Beleza? Eu até brinquei lá, né, pessoal? Estratégia do clímax, né? Tá? Mas sempre vou dar uma dica pra vocês aqui, tá? É delicado operar situações assim, tá? Eu não aconselho se você. Ninguém gosta de tomar stop, mas você tem que aprender a gostar.
Não de tomar stop em si, mas de aceitar o risco e entender que o mercado funciona entre ônus e bônus. Bônus é o gain, ônus é o stop loss. Quando você tem movimentos acelerados assim, espera o mercado descansar. Dá para você tomar um risco acreditando numa volta em V? Não tem problema, né? Você pode até criar colocar uma aba dentro do teu plano de trading, tá? Inclusive a gente vai ter a terceira aula do plano de trading e a quarta aula em janeiro, tá? Então eu tinha prometido duas aulas, tô fazendo quatro aulas, só que a quarta aula eu vou deixar para o início de janeiro para fazer um novo alinhamento, tá bom? Para quem tá dentro do projeto. E nesses tipos de movimentos aqui, pessoal, logicamente tem que ter uma região, seja uma falha de mínimas. Aqui no caso ele rompeu uma região de semanal, né? Então ele veio esticado numa região de semanal. E aí tem duas situações. Ou você vai esperar um pivô, tá? O preço corrigir. Ele vem aqui com apetite para baixo, dá uma corrigida, não devolve. Vem e volta a romper esse fundo, né? Se for um topo, daqui a pouco a gente vai falar do índice, tá? E aí teve esse gatilho aqui, ó, tá? Tomei parte dos contratos aqui, risco alto, tá? Se não me engano foi 14 pontos de risco, tá? Olha, 12 pontos, tá? O celular é bem ruim, né? 14 pontos. O que que acontece? 14 pontos é caro? Nessa dinâmica aqui, não, tá? Vitor, mas eu opero só com um contrato, cara. Peguei 30 pontos de manhã. Você vai operar aqui? Não vai. Você vai se estragar. Deixa pra quem tá mais tempo no mercado, entendeu? Deixa pra quem já tá assim, pô, pegou com 10 contratos ali a compra de 30 pontos, vem aqui e larga 5 contratinhos, entendeu? Só pra fazer mais uns milãozinho, entendeu? É isso aqui, com o tempo você vai chegar no teu momento e fazer isso, entendeu? Mas a minha ideia de operar movimentos assim, eu brinquei lá, né? Eu falei, é clímax, né? Eu acho engraçado, pessoal, esse negócio, né? De criar nome pra, pra dar uma introdução ou pra dar um significado a um trade que foi no risco absurdo. Nesse caso aqui teve algumas bases até técnicas, tá? Presunção da falha da mínima de um semanal, uma delas. Movimento amplo esticado, segundo argumento técnico. Falha de pivô, potencial falha de pivô sem quebra, terceira delas. Então foi essa dinâmica aqui, tá? Então por isso que eu tomei o risco aqui. Depois eu fiz mais uma adiçãozinha, falei, acho que dá boa, né? E aí tomei aqui o risco, ficou com, se eu não me engano, 15 pontos de risco. E aí ele chegou a pagar 30 e pouquinho, né? 33, 32, tá? Eu fiz parcial nessa máxima com a expectativa de que ele pudesse rejeitar, tá? Beleza? Então foi isso aqui, ó. E depois ele vai lá embaixo, tá? Parte dos contratos, o que que aconteceu aqui, ó? Abaixo desse fundo aqui, ó, tá? Abaixo desse fundo aqui. Até queria apertar, mas na volatilidade aqui, pessoal, falei, vai que ele só vem buscar liquidez. Então eu liquidei parte no bolso aqui e deixei alguns contratinhos aqui pra cima pra ver ele buscar lá em cima, tá? Não acabou indo, tá? Pô, seria um trade absurdo, né? 60 pontos, tá? Então foi isso daí. Pessoal, eu vou falar sobre a questão da notícia, tá? Ou de fato, se foi a notícia ou não, essa movimentação aqui no mercado. Só que depois que eu fazer a leitura do índice futuro, tá bom? Mais um detalhe também: expectativas para amanhã, tá? Eu vou fazer também após falar sobre o índice. Então, daí eu fecho com dólar e índice com as expectativas para amanhã, tá? É... Beleza? O que será que vamos ter para amanhã aí? Eu tenho uma ideia aqui mais ou menos já. Será que você arrisca aí? Dizer qual é essa ideia aí? Vai pensando, daqui a pouco a gente volta para cá, tá? Então, só para a gente fechar, não vou gastar muito tempo no índice, pessoal. Olha as fibos aqui, ó. Olha que loucura, né? Vamos lá então. Pessoal, a expectativa que eu tinha para hoje era trabalhar na ponta vendedora nessa região, tá? O que que eu falei na sala? Veja que eu fiz diferente no índice, eu não falei sobre o que foi feito. Eu comecei falando aí agora, no caso do índice, sobre aquilo que era expectativa antes do mercado abrir. Se você olhar essas estruturas pelos 60 minutos aqui, ó, você vai observar o quê? Você vai observar que o preço se encontrava onde? Na retração, entre a retração de 61 e a retração, aqui a retração de 61 e de 7640. E com um detalhe, tinha essa região aqui de pivô, né? Que o preço desceu acelerado. Quando eu olhei para essa região, eu mapeei, né? Fiz um mapeamento na sala. Eu falei, pessoal, vamos ficar atento aqui, porque ele pode buscar o topo dessa região vermelha
E se ele romper a máxima de ontem, ele vai fazer um pivô de alta. Eu presumo que um pivô de alta aqui, eu presumo de fato que um pivô de alta no 60 aqui é simplesmente uma falha para consequentemente gerar um topo duplo e vir para queda, tá? Daqui a pouco você vai ver nos 5 minutos que nós tínhamos a possibilidade dele ao mesmo tempo ativar o pivô nos 5 minutos e o pivô nos 60 minutos. Então seria a presunção da falha de dois pivôs, no 5 e no 60. Só que eu trouxe um detalhe importante. Eu falei, pessoal, temos um porém aqui. Caso esse preço ele venha a romper e continuar forte, ele tende a ir lá na linha vermelha, ó. Por quê? Porque aqui, pessoal, que doido, né? Olha que doideira aqui, pessoal. Olhando o gráfico, eu lembrei de um detalhe. Eu já tinha falado isso nos grupos, mas olha só que interessante. O dia 27, eu mandei até no grupo lá. Falei, pessoal, me ajuda a lembrar. No dia 27, aconteceu uma volatilidade à tarde. Eu não lembro se foi a notícia, o que que foi lá, que o mercado fez uma movimentação acelerada para baixo. E aqui, o dia 27, ó. E aqui tinha um gap de preço exatamente na linha vermelha. Olha que loucura. Olha que doideira. Aí hoje, numa quarta-feira também, no período da tarde, na mesma faixa, dá para dizer a mesma faixa de preço, olha aqui, ó. Olha presta atenção. Nesse dia aqui, ó, a volatilidade foi até aqui, ó. Onde começou a volatilidade de hoje? Tô vendo isso aqui agora, tá? Eu lembrei do dia 27 que eu tinha falado de tarde no grupo lá, né? E olha só aqui, ó. A volatilidade, ela começou aqui, ó, que ele despencou o preço, ó. Quando eu jogo essa linha para cá, claro que aqui acabou passando, ó. Mas olha a faixa de preço aqui, ó, da mesma região desse dia 27. Que loucura, né? Aí, eu até comentei no grupo lá com os meus alunos. Eu falei, pessoal, é muito sacanagem. Vou fazer esse parênteses aqui. É muita sacanagem pensar assim que por causa que o Lula teve que fazer lá mais um negócio no cirurgia, eu não entendi muito bem o que aconteceu, eu vi meio por cima, né? Que o mercado simplesmente festejou, né? Porque para mim eu entendo dessa forma. Mercado subindo e o dólar derretendo é basicamente o mercado falando assim, cara, se esse cara der alguma cagada com ele, vai ser bom pro mercado. Eu acho que, não sei, né? A gente nunca torce a morte de ninguém, né? Tá bom? Ninguém, é errado isso daí. Eu não acho certo, entendeu? Ah, porque as ideias da esquerda é diferente da minha, mas, cara, eu não vou desejar isso daí, entendeu? Né? Inclusive, se você é esquerdista, o que você deseja pra alguém da direita, né? Eu desejo pra você também, entendeu? Tá? Não é verdade? Mas, enfim, eu fiquei meio assim, eu falei, não pode ser, cara, tá? E eu continuo acreditando que o mercado, os players, são eles que manipulam o mercado, tá? Inclusive, deixa eu até puxar um negócio aqui e a gente vai ver que quem se deu bem aqui hoje, ó. XP, né? Porque a XP tava aqui, ó, pelo menos no saldo de hoje estava comprado. E quem que meio que azedou aqui, ó? Olha só, presta atenção aqui. Geralmente a Goldman, a JP Morgan, é ideal, elas tem dias que elas estão puxando. Goldman e JP Morgan, geralmente elas estão na ponteira do mercado. Olha onde que ficou pelo menos o médio de hoje, tá? Não sou especialista em times and trades, eu tô olhando o saldo de hoje. O saldo de hoje, a abençoada da Goldman aqui tá 3 mil pontos para trás. Olha o médio dela, 129 mil com 50 mil contratos. Quem que se deu bem hoje? XP. Então a briga vai ser boa amanhã. Ah, Vitor, quer dizer que o mercado vai devolver? Quer dizer que o mercado vai devolver amanhã? Quer dizer que vai voltar para 129, lá a Goldman vai vender mais, vai comprar, não sei. Mas é algo atípico perante os players, os principais players do mercado, tá bom? Voltando aqui, curiosidade, né? Então fica aí. Comenta aqui o que você acha sobre essa condição do dia 27 de hoje, nessas quartas-feiras que foram geradas volatilidade no mercado, tá? Comenta a sua opinião aí, o que você leva em consideração dessas questões aí. É importante eu saber e vamos discutir, né? Comenta aqui, traz nos comentários que no próximo recap a gente pode debater isso e quem sabe fazer até uma live aí também, né? Tá bom? Então tá aí. É isso.
E aí veja que só para voltar aqui no início, ele falhou o pivô, veio para queda e eu vou falar o que eu fiz. O que que eu fiz? Ontem teve duas vendas aqui, ó. Ontem teve duas vendas aqui, tá? Três, né? Uma, duas, três. Tá o recap lá. Uma break-even, outra a 400 pontos, outra a 600 pontos. Quando o mercado chega aqui nesse primeiro movimento aqui, ficou meio em cima da hora, pessoal, mas alguns alunos até pegaram, né? Eu acho que eu tava falando do dólar, eu não lembro. Falei, pessoal, venda aqui, retestou a região, vão vender. Chegou a pagar 300 pontos. 300 pontinhos. E aí ele vai exatamente aonde? Aqui. Aí eu esperei um gatilho, né? Porque ele veio forte, pessoal, pelos 5 minutos. Eu esperei um gatilho para vender. Não vendi aqui, ó. E aí eu esperei o mercado fazer um novo trap lá em cima. Não fez. Aí esperei ele voltar aqui, retestar também. Não fez. E caiu, pessoal. E nesse momento aqui, ó. Tá? Então ficamos líquidos, né? Pegamos uma venda e foi a única oportunidade do dia. Teve um dado momento, pessoal, que alguém até perguntou: venda na VWAP, só que ele tava muito embolado, tá? Tava muito embolado. E aí eu não peguei aqui o 29, né? Aí tem gente que vai falar, pô, mas foi bonito o trade de VWAP, tá? Bem sinceramente com vocês. Olha a condição da VWAP aqui, ó. Flat. A mesma dinâmica que precificou no dia anterior. Então, nesses casos, o que que eu espero que ele faça? E até acho mais prudente. Ele sai das regiões, pessoal. Sai das regiões, volta a testar. Isso que eu marquei na sala. Voltando a testar, eu posso partir para venda. Porque esse candle aqui rejeitou a tentativa dele subir. Então ele pivotou para baixo, perdeu o fundo. E aí eu posso olhar aqui para venda. Tá? Inclusive, se ele fizesse a movimentação aqui, ó, sem romper e voltasse aqui, eu acho que eu não venderia. Poderia até vender. Mas quando ele faz um pivô e aí volta a corrigir e retestar para descer, eu acho que é até mais bacana, tá? Ele efetivou um pivô. E o que que eu estou fazendo aqui? Nada mais, nada menos de vendendo a correção dessa última pernada para pegar a queda. Isso não aconteceu. E aí o mercado desceu reto, desceu seco para baixo aí, tá? E daí foi isso que aconteceu aí, pessoal. Então não surfei mais nada. Parabéns quem surfou. E no fechamento da sala eu até comentei. Caixinha verde aqui embaixo, temos região de compra, tá? Por quê? Era uma região aqui, pessoal, fechamento de gap, tá? POC aqui dessa congestão, tá? Tem uma POC aqui, tá? Felizmente não veio buscar, né? Olha aí, ó. Tá. Eu acho que até quase veio, na verdade, né? Como tinha um fechamento do gap essas mínimas, eu esperaria um pouco mais abaixo, ó, mas quase pegou a POC, ó. Quase pegou a POC, ó. Quase. Claro que quem ficou na tela aqui, feito doido, olhando isso aqui, ó. Beleza, até daria pra pensar aqui na verdade aqui, ó, eu tava na sala. Eu tava quase fechando a sala aqui, ó, tá? Tava quase fechando a sala aqui. E aí eu deixei mapeado essa região aqui. Falei, essa aqui que na verdade já tava, né? Falei, se chegar aqui, a gente olhar uma micro quebra, dá pra comprar. Caso contrário, se ele voltar aqui, pessoal, dá pra vender, né? Se ele voltar aqui nessa região aqui, ó, de máximas aqui do pivô, né? Dá pra gente olhar uma vez pra venda. Não aconteceu isso, né? Não, claro que depois voltou, mas voltou rompendo forte, tá? Agora, se você perguntar assim pra mim, pô, Vitão, cara, você acha que teve alguma compra aqui? Bem sinceramente pra vocês, pessoal, caçar um trade aqui, beleza, até tinha, né? Vamos olhar o 2 minutos se ele fez uma micro quebra aqui, tá? Ó, um pivô dá pra dizer que é uma quebra, tá? Então, a única coisa que eu poderia ter aqui é o fato dele ter pivotado, ó, ele rompido, e na sequência esse preço vem testar onde, ó? Esse pivô aqui. Aí, beleza, aí eu poderia me balizar para fazer uma compra aqui, tá bom? Basicamente seria isso, tá? Porque ele tinha um fôlego maior que ele poderia seguir nessas regiões, tá? Seria basicamente isso, eu não vejo outra coisa, tá? Outra condição que a gente espera também para validar a possibilidade de compra seria mais ou menos isso aqui, ó. O preço romperia essa máxima, né? Estabeleceria isso aqui como uma base importante e após romper, voltaria a testar essa região e daí voltar a subir, tá? Quebraria a estrutura aqui, ó. Volta a testar na troca de polaridade, onde falhou o último pivô para sair daqui, ó, desses dois pontos. Poderia visualizar essa possibilidade também. Eu não fiquei acompanhando aqui, né? Tanto que depois até olhei ali o índice futuro, perdão, o dólar, né?
que eu fiz aquela compra, e no índice naquele momento não vi ali uma condição tão clara. Claro que pelo celular fica um pouco mais delicado, mas olhando aqui novamente, pessoal, não vejo muita coisa. O dólar, até beleza, no momento da notícia, tá? Ok? Até tranquilo, não tem problema nenhum, né? Principalmente quem tava aí líquido na, na compra, presumir que seria uma falha desse topo, na retração dessa última pernada, até um pouquinho mais coerente, tá? Mas no caso do índice, eu não vejo de fato aí uma base ou bastante confluências tão interessantes assim para poder comprar, tá? Seria de fato presumir. Agora, claro que se ele saísse dessa região aqui, ó, e aí retestasse o pivô, é diferente. Porque aqui, ó, teve uma compra semelhante a essa que foi feita, acho que na. Eu não lembro qual dia da semana passada, acho que quinta-feira. Deixa eu lembrar aqui, ó. Onde que foi aqui, pessoal? Tentando lembrar aqui. Ah, eu tô no índice, né? Perdão, do dólar, tá? Veja que eu me confundi, tá? Mas olha o dólar, essa base que deu aqui, ó. Olha a região que o dólar veio nesse dia aqui, ó. Era uma região de demanda, ó, tá? Região de fundos, ó. Aí o preço vem aqui, ó, faz uma movimentação de pivô, retesta e aí puxa para cima 47 pontos, tá? Vou aproximar aqui para mostrar para vocês, tá? Olha aí, ó. Oh, Jesus. Ó, diferente, tá? Ó, e ele fez uma micro quebra. Se eu jogar no 2 minutos aqui, vai ver que exatamente aqui teve uma micro quebra, ó, tá? E aí ele vem, retesta, não peguei aqui, ativa novo pivô e ele vem onde? Retestar exatamente a micro quebra e a base desse pivô, tá? Tem recap disso, tá? Se eu fosse você, assistia. É, acho que tá com o nome recap semanal. Eu postei no domingo, se eu não me engano. No último domingo, tá? Se eu fosse você, eu assistiria, tá? Tá bom? Então deixa eu voltar aqui, ó, pelo 2 minutos agora. Olha que coisa bonita, tá? Tanto que na verdade eu perdi. Eu falei na sala, fazendo um pivô, a primeira falha do pivô saiu comprado. Perdi a compra, depois ele veio, trocou polaridade, ativou o novo pivô. Olha o Kendo 105. Assista melhor para você entender lá o recap semanal. Você vai ver todos os detalhes desse trade aqui, tá? Chegou a dar 47 pontos, tá bom? Semana passada isso daí, tá? 5 de dezembro. E entenderam, pessoal? Então, assim, não vou falar que é errado ali comprar. Eu mesmo, pessoal, quando eu vi ele chegando próximo às regiões aqui, eu pensei, cara, vou comprar. Daí eu fui para aquela questão. Eu falei, eu não vou conseguir ficar ó, acompanhando full time aí, então eu vou esperar de fato aqui retestar ou romper a mínima, né? Que ele gera uma expectativa falsa aí para continuar caindo. E aí eu pego uma vez por risco. Se eu não catar por risco, até falei na sala, né? Eu posso esperar também uma micro quebra. Ou para compra aqui, ou para venda aqui, ó. Nenhuma dessas deu. O preço marcou a região e voltou, né? Então, assim, pô, se alguém pegou, ah, beleza, vai dar um nome pro trade, né? Eu brinco, né, às vezes, né? Você vai dar um nome pro trade ali, mas não tô falando que não tem, não que tem o trade, tá? Na minha expectativa, talvez essa condição, essa mesma condição aqui um pouco mais abaixo, seria muito mais interessante aqui nessa região de demanda intermediária, tá? Mas show de bola, né, pessoal? Então foi isso daí, ó, tá? Foi isso daí. Beleza? E amanhã, o que que a gente vai esperar para amanhã aí? As retrações macro, você vai ver que o preço passou aí, ó. Passou o topo, tá? Então ele rompeu o topo, né? Inclusive quando o preço estava meio que se desenvolvendo, ontem também, hoje eu falei assim, pode ser uma falha dessa máxima e voltar a cair, mas assim, tem a expectativa dele fazer uma volta em V, dá até pra gente considerar basicamente uma volta em V aqui retestando máxima, né? Tanto que se você olhar o semanal, você vai ficar surpreso, tá? Olha o semanal aqui. É, tá forte semanal, né? Eu vou olhar o quê? Retestou as máximas aqui de novo, eu vou carcar a venda, tá? Marquei os 5 minutos aqui, ó, venda. Para comprar, pessoal, para comprar teria que ele trocar polaridade nessas máximas aqui, ó, tá? E aqui você vai deixar marcado essa região porque um belo dia, eu não sei quando, tá? Não sei quando, mas um belo dia, esse tipo de região eu chamo de gap de preço, né? Ponto imã, perdão.
tá? Então você marca esse ponto imã aqui e em dado momento vai ser lá. Se eu cato uma venda, por exemplo, aqui, ó, ele vai lá em cima, tá? Faz um trap de máximo. Eu vou vir aqui para baixo. Vou tentar buscar aqui, tá? E nesse miolo aqui, nessa dinâmica que ele fez aqui, eu posso esperar para amanhã micro quebra para alta para comprar, o micro quebra para vender, tá? Beleza? Posso, sem dúvida nenhuma, olhar até para uma retração aqui e se ele tiver uma micro quebra eu entro vendido, entendeu? Ou ele vem para baixo, ou vamos ver, ele sobe aqui, ó. Sobe, vamos supor, faz uma micro quebra pelo 2 minutos aqui, ó. Pô, entro vendido, tem problema. Vou lá para baixo, né? Nesse caso aqui ele fez, ó, pivotou, não rompeu, pivotou, não rompeu, rompeu. Então posso considerar ele voltando a retestar aqui? Posso esperar mais uma micro quebra aqui? Para mim amanhã a regra vai ser o quê? Explorar muito mais as micro quebras aqui. Caso se em algum momento ele vir aqui já romper por candle, aí eu posso tomar por risco. Caso contrário, eu vou esperar micro quebra nessa região, tá bom? Tá, então não dá para negar aqui. Claro que isso aqui acaba impactando um pouco na hora de tomar um risco, né? Ok? Mas peguei venda aqui, se ele vai voltar lá, eu não sei, mas eu vou trabalhar a venda até lá embaixo. Pô, veio aqui, falhou a mínima, ou uma micro quebra para compra, vou testar lá em cima, porque ele tem amplitude, né? Se ele dá uma micro quebra aqui para a gente trabalhar até o topo, são 1.700 pontos. Se ele vem, por exemplo, no 7640 aqui, e dá uma micro quebra para trabalhar na venda, até o up é 2.000 pontos. Devolveu aqui no ponto IMA, são 2.800. Então dá para trabalhar bem amanhã aqui, é só ter um pouco de cautela, né? Pô, peguei uma micro quebra, falhou, vamos avaliar a segunda. Pô, tomei duas, falhou. Opa, pera aí. O que que tá acontecendo? Será que ele vai ficar nesse miolo aqui? Vai ficar sabatinando nesse miolo? Tá, mas minha expectativa para amanhã é essa. Beleza? Claro que dá uma chacoalhada no preço aí, tá? E pela questão aqui das máximas, seria bem interessante se ele voltasse lá, né? Retestar as máximas aí para sair vendido daqui, tá bom? Vou ficar atento nessa possibilidade. Dólar futuro, pessoal, o índice, como eu falei, retestando as máximas, trabalhando um pouco mais acima, a gente vai olhar para venda. E o dólar, eu não vou negar aqui na possibilidade de pelo menos um repique dessa movimentação aqui, trabalhando na ponta compradora, depois volta para queda. Região verde aqui, ó, que agora dá para a gente até alterar, né? Como rompeu, passa a ser um ponto intermediário aí de venda, né? Uma região de oferta. Olha aí, ó. Tá? Vai ser lá. Então posso presumir uma falha aqui. E claro, né, meus senhores, tem gente que daqui a pouco vai, né, ou nesse momento que tá assistindo deve estar pensando, tá, mas não pode ser um topo duplo aí? Pode ser, ó, tá? Mas você consegue entender que aqui é uma faixa de demanda ainda? E pode ser só uma violinada dessa faixa para voltar e subir? Inclusive, eu vou fazer diferente aqui já, deixar mapeadinho para amanhã. Eu vou pegar exatamente essa mínima e jogar aqui, ó. É uma faixa meio generosa aqui do Aliás, tem uma aqui, né? Pronta, né, pessoal? Aí, ó. Tá? Claro que rompeu aqui e continua acelerando, ele vai vir aqui para baixo, ó. Tá? Ele vem aqui para baixo, aí, ó. Vem aqui para baixo, tá bom? E aí, ciente disso, estamos entre a possível falha e ele corrigir aqui pelo menos um movimento de 70 pontos para cima, ou a possibilidade dele já continuar entregando queda, eu preciso ir para os 5 minutos e ver o que. Se for para vender, onde eu vendo, se for para comprar, onde eu compro com base nessas estruturas menores. Aqui é um ponto imã, pessoal, tá? Então essa região aqui a gente pode beliscar assim na venda junto com a VWAP de ontem, tá? É um ponto interessante aqui, tá bom? O que que nós temos aqui também, pessoal? É, o trap de mínima, né? Trapzinho de mínima aí, tá? Trapzinho de mínima aqui, ó. Opa, fiz errado. Trapzinho de mínima dá pra catar uma vez, tá? Pode ser trap ou antes, tá? Pô, vou antecipar uma compra aqui, daí teria que estar o stop aqui embaixo, tá? E aí olhar para uma movimentação dessa, tá? Rompendo essa máxima aqui, tá bom? Se ele vir aqui, travar nessa máxima e fizer uma micro quebra pelo Intra 2 ou pelo Intra um, não dá para rejeitar a continuidade aqui, ó, tá? De qualquer maneira, o que que eu quero que você entenda? Na dúvida ou na indecisão dada essa aceleração do preço aqui, mais interessante é você, na minha visão, trabalhar o que? A extremidade aqui.
falha da mínima ou reteste da mínima para comprar, reteste da máxima para vender a primeira vez. Até porque tem uma amplitude boa aqui nessa região, né? Tá? Tem uma amplitude boa nessa região. Claro que, logicamente, você que está na sala, você vai estar acompanhando ali comigo, né? Em tempo real, ó, 50 pontos, tá? Então, cata um trap aqui, ó, eu vou lá para a faixa vermelha, ó, 75, certo? Bom, é isso aí, meus amigos. Eu vou ver aqui só o volume profile, né? Tá? Ó, então tem uma POC aqui em cima, ó. Tá longe, né? Tá longe a POCzinha, né? Vamos ver no que tá a POC disso aqui, ó. No miolo aqui também, muito, não tem muito o que dizer, tá? Mas eu saio daqui comprado uma vez, tá? Eu vou vender, de repente, um reteste aqui, ó. Vou por um minuto, ó. Olha aqui, ó. Vem aqui, faz uma micro quebra também, ó. Saiu vendido, ó. Tipo, quase igual essa. Vende aqui, stop aqui em cima. Ou espera subir mais para vender. Beleza, pessoal? Acho que deu para entender um pouquinho aí, né? Resumidamente aí, as expectativas para amanhã, junto com esse recap, né? Mais um dia de gain, o índice foi pouquinho, né? E o dólar aí, vamos performar, vamos lá, estamos falando em média de 30 pontos por dia, 35. Vai pegar mais 30 amanhã, né? Se ele quiser dar 70, pode dar 70 pontos também, tá? Não ligo, tá? Não ligo. Fechou, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E você que é aluno, amanhã nos encontramos aí às 8h37 ao vivo. Um abraço a todos, bons estudos e até mais. Olha o horário que é, pessoal, 10h12. Fui!